pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência à nossa aula. O tema da nossa aula hoje é meia-vida de um elemento radiativo. O que seria uma meia-vida? É o tempo necessário para que um elemento radiativo perca metade da sua massa. Observamos agora na sequência o que ele coloca como definição de meia-vida. Meia-vida, ou período de semidesintegração, é o tempo necessário para que a metade do núcleo radiativo se desintegre, ou seja, perca a metade da sua massa para que uma amostra radiativa se reduza à sua metade. Vamos observar a ilustração que ele coloca em relação ao desenvolvimento da perca da sua massa. Inicialmente, o elemento ele tem 100% da sua massa. Ao passar uma meia-vida, que nós chamamos de período de meia-vida, ele irá perder a metade dessa massa. E assim por diante. Passando novamente outra meia-vida, ele perde a metade da sua massa. Passando novamente outra meia-vida, ele perde a metade da sua massa. Uma situação igual a essa, em que ele tinha 100% da sua massa e passou, um exemplo, para 50, 25, 12,5%, um exemplo aqui, ele precisou de 3 meia-vidas, ou seja, ele precisou desintegrar 3 vezes. Lembra que meia-vida significa reduzir sempre a metade da massa. Um exemplo aqui, eu tenho 100 gramas. Passado uma meia-vida, 50. Passou outra meia-vida, 25. Passou outra meia-vida, 12,5. Então, em uma situação igual a essa, eu tinha 100% da minha massa e ele passou para 12,5%. Só que para isso acontecer, foi necessário quantas meia-vidas? Foi necessário ele perder quantas vezes a metade da sua massa? Nessa situação, foi necessário ele perder 3 vezes, melhor dizendo, ocorrer 3 meia-vidas para que isso aconteça. Então, meia-vida, vamos lá novamente, ele caracteriza reduzir a metade da sua massa. Cada vez que ocorre a redução da metade da sua massa, nós caracterizamos isso como um período de meia-vida. Olha, vamos observar agora que também ele pode colocar para você na forma de gráficos, igual aqui embaixo, ao qual eu tenho, um exemplo, 100% da minha massa, reduziu a metade, 50%. O que aconteceu? Um período de meia-vida. Se reduzir novamente a metade, 50, 25, a metade 50, para isso acontecer, novamente outro período de meia-vida. De 25 reduziu para 12,5, 3 meia-vida. 100% reduziu para 12,5%, foi necessário 3 períodos de meia-vida. Outro exemplo aqui também é quando você tem essa meia-vida em anos, quando ele vai colocar para você, pode ser anos, pode ser minutos, tá? Pode ser horas também, então vai depender. Então sempre ele informa para você qual que é o período de meia-vida. Olha um exemplo, eu tenho aqui 1 quilo de uma determinada amostra radiativa. Passado um certo tempo, ele reduziu a metade. Se ele reduziu a metade, significa que ocorreu um período de meia-vida. Qual é o período de meia-vida? 1.620 anos. Para que esse elemento radiativo reduzisse a metade da sua massa, foi necessário 1.620 anos. Se ocorrer novamente o processo de desintegração, meio quilo ele irá passar para 250 gramas. Reduziu novamente a sua metade. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 3.240 anos. Lembrando que o período de meia-vida é de 1.620. Ou seja, a cada meia-vida que o elemento ele desintegrar ou reduzir a sua metade da sua massa, é necessário um período de tempo de 1.620 anos. Se você somar
1.620 mais 1.620 é igual a 3.240. Ou seja, um período, 2 períodos. Novamente, ele reduziu a metade da sua massa. Quanto tempo demorou? 4.860 anos. Então, o que significa? A cada meia-vida, uma meia-vida dessa corresponde a 1.600 anos. Outra meia-vida, mais 1.600 anos. Outra meia-vida, mais 1.600 anos. 1.620, na verdade. Tá? Então, a cada uma meia-vida corresponde a 1.600. Professor, e se ele desintegrasse 10 meias-vidas? Quanto tempo corresponderia a isso? É muito simples. Se ele desintegrar 10 meia-vida, você vai pegar 10 período de meia-vida vezes 1.620 anos, que vai ser mais ou menos aqui 16.200 anos. É o tempo necessário para que ele perca 10 meia-vida, ou seja, reduzir em 10 vezes a sua massa. O que você tem que anotar no seu caderno, no seu bloco de anotação? Que a cada meia-vida ele vai reduzir sempre a metade da sua massa. Exemplo, 10 quilos, uma meia-vida, 5. Outra meia-vida, 2,5. E assim por diante. Quanto tempo é um período de meia-vida? Vamos supor que um período de meia-vida seja igual a 5 anos. Então, a cada meia-vida que ele reduzir a sua massa, você tem que contar 5 em 5 anos para você determinar o período. Vamos pegar esse exemplo aqui em cima. Vamos dizer, um exemplo, que a massa desse elemento aqui ele é igual, vamos colocar aqui 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas desse elemento. Ele reduziu a metade da sua massa. Ele passou para 50 gramas. Vamos dizer que o período de meia-vida, o que significa esse período? O tempo necessário para que ele perca metade da sua massa. Vamos dizer que seja de 5 anos. Então, beleza. Então, para ele reduzir a metade da sua massa, 100 para 50, foi necessário 5 anos. Se ele reduzir novamente de 50 a metade da sua massa, 25 gramas. Quanto tempo ele demora para isso acontecer? 5 anos novamente. Sempre o período é o mesmo, não vai mudar. Então, ele reduziu de novo. 25 ele reduziu para 12,5, que é sempre a metade da massa. Quanto tempo isso demorou? 5 anos novamente. Desculpa, 5 anos. Ok. Aí eu vou perguntar para vocês da seguinte forma. Quanto tempo demorou para que esse elemento reduzisse a sua massa de 100 gramas para 12,5 gramas? A resposta seria, quantos períodos de meia-vida ocorreu? 1 período de meia-vida, 2 períodos de meia-vida, 3 períodos de meia-vida. Ou seja, então 3 períodos vezes o tempo, que é 5 anos. Então, no total aqui, a demora é de 15 anos. Então, demorou 15 anos para que ele pudesse reduzir a sua massa de 100 para 12,5. A mesma situação acontece aqui. Ó. Tá? Então, 15 anos é o tempo necessário. Ok? Vamos agora para alguns exercícios, alguns exemplos resolvidos, para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Sempre preste bem atenção no desenvolvimento e vai anotando as dicas que eu vou colocando aqui, e sempre essas observações que são fundamentais. Beleza? Então, nós vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó, que eu coloco para vocês é o seguinte. Vamos prestar bem atenção. O criptônio, né, 89, possui um tempo de meia-vida. Ou seja, olha só. O tempo de meia-vida dele, deixa eu só voltar aqui, perdoa pelo erro. Então, o tempo de meia-vida dele é de 3,16 minutos. Ou seja, a cada 3,16 minutos, ele perde a metade da sua massa. Então, anote no seu caderno. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que ele perca a metade. Beleza? Dispõe-se de uma amostra. Vamos trabalhar só com 4 aqui para ficar mais fácil. Então, a amostra inicial do elemento é 4 gramas, vamos colocar assim.
ou 4 átomos que seja, desse isótopo. Ao final de quanto tempo vai restar 1 grama ou 1 átomo apenas? Quanto tempo vai demorar para desintegrar essas massas? Então, nós vamos prestar atenção. Primeiro, eu tenho 4 átomos. Passou uma meia-vida, 2 átomos. Passou outra meia-vida, 1 átomo. Então, sempre a metade. Beleza? 4, reduziu a metade 2, reduziu a metade 1. Quanto tempo de meia-vida eu tenho aqui? Eu tenho 1 tempo de meia-vida, que é um intervalo, 2 tempos de meia-vida, que é o segundo intervalo. O que eu faço agora? Quantos tempos de meia-vida eu tenho aqui? 2. Então, vou pegar aqui 2 vezes 3,16. Qual o tempo total de desintegração? 6 minutos e 32 segundos. É o tempo necessário para que esse elemento ele reduz 4 gramas para, exemplo, 1 grama ou 4 átomos para 4 átomos. Sempre prestar atenção. 1 tempo de minha vida é o tempo necessário. Quantos intervalos eu precisei? 2 intervalos. Então, eu pego 2 vezes o tempo de minha vida. Ok? Vamos agora para a próxima questão. O césio, né, possui meia-vida de 30 anos, ou seja, a cada intervalo de meia-vida corresponde a 30 anos. Se o césio tivesse 12 gramas inicial desse elemento, quanto tempo essa massa será reduzida para 0,75 gramas? Então, vamos lá. Qual que é a massa inicial do césio? 12. Metade de 12, 6. Metade novamente, 3. Metade, 1,5. Metade de 1,5, 0,75. Quantas meia-vida foi necessário? 1, 2, 3, 4 meia-vidas. Então, eu tenho aqui 4 meia-vidas para poder chegar no 0,75 gramas. Vamos observar. Qual que era a massa inicial? 12. Ele sofreu um processo de meia-vida e desintegração ao passar do tempo. A cada 30 anos, ele perde a metade da sua massa. Então, 12 anos. 12 gramas, melhor dizendo. Passou uma meia-vida, 30 anos. Então, aqui eu tenho 30 anos. 30 anos ele demorou para que isso aconteça. Outra meia-vida, mais 30 anos. Terceira meia-vida, 30 anos novamente. Quarta meia-vida, 30 anos. Quantos anos demorou para que isso acontecesse? Pegamos o número de meia-vidas, se você quiser, 4 meia-vidas, multiplicamos vezes o tempo de meia-vida. Então, 4 vezes 30, 120 anos para que esse elemento reduzisse a sua massa de 12 gramas para 0,75 gramas. Ok? Então, vamos fechar nossa aula aqui por enquanto, para dar sequência no segundo vídeo. Primeiro passo, observar qual que é o tempo de meia-vida? 30 anos. Significa que ele demora 30 anos para reduzir a sua massa, a metade. Qual é a massa inicial? 12. Sofreu um processo de integração, chegou até quanto? 0,75. Meia-vida, sempre a metade. 12, metade 6, metade 3, 1,5, 0,75. Quantos intervalos se passou? 4. Então, 4 vezes o tempo de meia-vida. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui. Vamos dar sequência à segunda parte do vídeo, continuando com nossas resoluções dos exercícios. Aguardo vocês lá, ok? Um abraço.